Irmãos, graça e paz da parte de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do Senhor esteja sobre nós a cada momento e cada instante de nossa vida para caminharmos segundo a vontade de Deus. Hoje, irmãos, no dia 9, mais exatamente, que se passou, nós comemoramos o dia do diácono, né? Então, o boletim ele foi colocado aqui sobre o ofício de diácono e logo na próxima semana nós também teremos a eleição para diáconos da igreja, visto que está se encerrando o mandato de 4 diáconos, e o conselho já fez essa indicação, né, depois de conversar, de ouvir a própria liderança, e a gente atentou graças a Deus pelo poder do Espírito Santo, a esses nomes, e estaremos depois falando sobre eles mais uma vez ainda no dia de hoje. Mas eu quero atentar, amados irmãos, nesse texto onde 2 servos de Jesus Cristo, Tiago e João, se aproximam de Jesus para pedir para serem os maiores no reino dos céus, sentarem logo à direita do Senhor. E a palavra do Senhor Jesus é sobre aquele que quer ser o maiorais seja o que vos sirva, porque o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso nos chama a atenção, amados irmãos, para falar sobre o serviço cristão. O serviço cristão, que é diferente daquilo que nós olhamos no mundo. Interessante, no texto, no verso 42, ele fala sobre isso. Mas Jesus, chamando os considerados governadores dos povos, tem-nos sobre seu domínio e sobre os seus maiorais exercem a autoridade. Mas ele continua dizendo da seguinte: mas entre vós não é assim. Há uma ordem do Senhor Jesus dizer que nós, como servos de Deus, como povo de Deus que exercemos o serviço cristão, devemos ter uma mentalidade diferente, uma atitude diferente, um caráter diferente. Não podemos ser como o mundo. Pelo contrário, o Evangelho é contra a cultura diabólica e demoníaca do mundo, seja ela qual for. Política, social, ideológica, contrária às Sagradas Escrituras, nós não devemos imitar, nós devemos viver segundo a soberana vontade de Deus. Algo que, diante de nós temos esquecido disto. Muitas vezes, amados irmãos, nós estamos permitindo com que a cultura conduza a nossa vida cristã. A cultura conduza o nosso pensamento cristão e a igreja do Senhor. Ao contrário, nós deveríamos, através do Evangelho de Cristo, influenciar o mundo com a nossa vivência. A igreja cristã e, claro, reformada, ela sempre procurou, através da pregação das boas novas do Evangelho, transformar a vida das pessoas e acabou transformando a vida da sociedade. Hoje, infelizmente, nós estamos permitindo com que uma cultura nefasta nos influencie e mude a nossa forma de pensar e de viver. Precisamos tomar cuidado com isso, e isso faz parte do caráter e do serviço cristão. Um outro aspecto que nós devemos trazer, amados, sobre o serviço cristão, dizendo: mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. O serviço cristão nos chama, amados irmãos, a cada um reconhecer o seu dom diante do Senhor, receber o seu talento diante de Deus, e viver para a glória de Deus. Aquele que quer ser o maior, que vos sirva. Aquele que quer ser o maior, que seja servo do Senhor. Aquele que quer ser o maior, seja escravo de Cristo.
Jesus sendo o maior, o eterno Deus, o homem sem pecado, 100%, ele lava os pés dos seus discípulos. Sabe quem fazia isso? Era aquele escravo mais rebelde. É o que eu não gostava de fazer, porque era algo de certa forma de humilhação. Mas Jesus faz isso como um ato de amor, como um ato de amizade, como um ato de cuidado, como um ato de serviço diante de Deus, não querendo os holofotes para si. É isso que Jesus está nos ensinando nesse texto. Seja o que vos sirva, não busque os holofotes. Às vezes nós queremos que as coisas ocorram conforme nós imaginamos, conforme nós queremos, conforme nós desejamos, né? Queremos ser os primeiros nos banquetes, queremos... Isso é algo da cultura do mundo, não é algo do meio cristão, porque em Cristo Jesus todos nós somos um. Claro que temos os nossos chamados, os nossos ministérios, os nossos dons, mas ele precisa ser exercido para a glória de Deus e para a glória de Deus somente. Por isso, Jesus usa de forma máxima do seu ministério o seu próprio exemplo. Jesus usa de forma máxima o seu próprio exemplo. Se você abrir a Bíblia, amados irmãos, dentro desse contexto de Jesus usando, você vai encontrar, lá em Isaías 52:13, Isaías 53:12, dizendo que ele veio cumprir a profecia como servo de Deus em resgate de muitos, para nos perdoar o pecado e nos livrar de uma sentença de dívida que tínhamos muito grande, mas ele entrega a sua própria vida para nos perdoar este pecado. E quando você abre a sua Bíblia em Filipenses 2, do 6 a 8, ele vai te ensinar da seguinte maneira sobre o exemplo da servidão de Cristo Jesus. Filipenses 2, de 6 a 8, ele nos ensina da seguinte forma. Eu vou convidar a igreja para ler junto comigo esse texto, que diz assim, você abriu a sua Bíblia? Diz assim a palavra do Senhor: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se tornando-se e morte de cruz, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O serviço cristão nos chama a esta verdade, nos chama a servir, a ser escravo de Cristo, glorificar o nome de Cristo em gratidão, se humilhar na presença do Senhor e fazer o bem ao próximo, sim. E nos chama, amados irmãos, a um exemplo muito grande, onde Jesus morreu uma morte de cruz, por amor dos seus eleitos, da sua igreja, dos seus escolhidos. Por isso, amado irmão, é esse exemplo que precisamos aprender, seguir e caminhar. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. E se você na casa de Deus quer ser o maior, seja o que sirva ao seu irmão da melhor forma possível, para a glória de Deus. E quando encerrar de fazer tudo isto, faça, e não diga que você fez pelo seu poder, mas você fez porque o Espírito Santo lhe ajudou,
porque Cristo habita em seu coração. E por isso, também em 1 de Pedro 2, 11 e 12 diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais. Querer ser maior do que o outro é uma paixão da carne e é pecado. Que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio até mesmo dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, amados irmãos, tudo o que devemos fazer deve ser para a honra e glória do Senhor. Quer adorar a Cristo, quer alegrar a Cristo, quer viver a vontade de Cristo, seja servo de Cristo, imite a Cristo, caminhe com Cristo. Hoje o tema para nós no serviço cristão é, em primeiro lugar, sirva, seja servo, sem exigir aplausos. Sem exigir aplausos. Ajude quem precisa, principalmente da família da fé. Quem quer ser maior, seja o que vos sirva. E por fim, o serviço cristão nos chama a não querer se vangloriar, mas querer sempre glorificar e exaltar o nome de Cristo Jesus, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Assim como Cristo nos resgatou, também saiamos no serviço cristão a resgatar os nossos irmãos perdidos em Cristo Jesus. E que Deus nos abençoe nesta manhã. Por isso, amados irmãos, eu quero te convidar novamente a se colocar de pé, e agora nós vamos novamente entoar o hino de número 315, em glorificação a Deus, que está aqui por esta mensagem, e que nós precisamos entender e aprender a servir o Senhor com alegria. E no momento que estivermos adorando a Deus, que essa música entre em seu coração e você reflita através do Espírito Santo. E talvez naquilo que não está sendo ainda de acordo com esta mensagem, que seja transformado na sua vida em Cristo Jesus.